Olá pessoal, eu sou a Rose e aqui no canal eu falo sobre expansão da consciência, autoconhecimento. Na verdade, eu compartilho as minhas experiências na minha jornada pelo autoconhecimento. Olha, eu vou dizer que são muitas experiências. Todos os dias é um tapa quântico, todos os dias é um aprendizado novo. E às vezes eu me pergunto, meu Deus, quanta coisa nova e quem sou eu agora, né? A gente vai se descobrindo, na verdade, não é nem se redescobrindo, a gente nasce de novo, eu acho, sabe? Enfim, uma nova Rose nasce todos os dias. Nesse vídeo eu quero compartilhar com vocês um aprendizado a respeito do sentimento de dó e pena, né? Dó e pena, o dó ou pena, que a gente costuma sentir pelos nossos semelhantes, né? Compartilhando então a minha própria experiência, o meu próprio aprendizado. Eu era uma pessoa que eu sentia muita pena, muita dó de pessoas que vivem em condições mais desafiadoras do que as que eu vivo, do que as que eu experienciei. Eu observei que, na verdade, na maioria dos casos, quando eu sentia muita dó e pena de uma pessoa, eu estava projetando. Como assim projetando? Ora, eu estava, na verdade, vendo naquela pessoa pela qual eu sentia dó e sentia pena, aquilo que eu mesma em algum momento experienciei. Não são todos os casos, tá bem? Mas em outros casos que não era uma projeção do que eu tinha vivenciado na vida, né, que eu experienciei, era sentimento de dó, de pena. E muitas vezes eu ajudava no sentido de assistência social mesmo, sentindo dó. Eu ajudava com aquela dó, falava, nossa senhora, a pessoa está passando necessidade ou precisa de uma cesta básica, alguma coisa assim, eu ajudava com dó, com pena. O que eu aprendi? Que quando a gente sente dó de um semelhante, sente pena, a gente tira a força dessa pessoa. Porque todos nós temos o peso de acordo com o que a gente consegue carregar, tá bem? Então, quando a gente sente dó, sente pena, a gente interfere na alma da pessoa, no destino dela. Bert Hellinger ensinou isso. E se eu retiro a força da pessoa, eu estou dizendo para ela, deixa seu peso comigo que eu carrego. Então, eu retiro dela a oportunidade de crescer, né? Eu retiro dela o próprio direito dela, de escolha dela que ela escolheu, né? Para experienciar, para evoluir. E sem força, a pessoa não vai conseguir superar os desafios, né? Então, como que a gente resolve esse dilema? Eu me perguntei. Como assim não sentir dó do outro, não sentir pena? Aí eu aprendi que nós devemos, se realmente queremos auxiliar, queremos que a pessoa evolua e queremos que ela tenha força, nós devemos sentir compaixão. No lugar da dó, no lugar da pena, nós devemos sentir compaixão. E sempre ter em mente que a pessoa tem força. Em determinados casos agora, eu sinto compaixão pela alma da pessoa, pelo outro de mim que vive nela, né? Porque eu sou um outro você. Todos nós somos um, né? Deus vive em todos nós. E Deus experiencia tudo que a gente vive por meio de nós. Então, eu substituí a dó e a pena pela compaixão. E na maioria das vezes eu penso, quando eu estou auxiliando, com aquele sentimento de compaixão e penso, você tem força, você consegue. A gente está mandando uma energia de vibração elevada para a pessoa. A depender da pessoa, e ela está muito para baixo, eu digo, olha, você tem força, você consegue. Isso é sistêmico e essa frase, ela tem uma força
ela reverbera na alma da pessoa e faz ela sentir que ela tem força para carregar o próprio peso. Exemplo, não sei se vocês assistiram aquele filme Intocáveis com o Driss e o Philip. O Philip sofreu um acidente, ele é um milionário, né? E ele ficou tetraplégico. E o Driss aparece na vida dele como cuidador. O Driss não tinha nenhuma experiência e era um cara muito problemático. E o Philip já tinha tido vários cuidadores na vida dele, especialistas com diplomas, com certificados. Acontece que todos os cuidadores e cuidadoras que passaram pela vida dele tratavam ele com dó, com pena, como alguém que não tinha força para carregar o próprio peso, né? Como tadinho. E ele se sentia tadinho porque, claro, estavam retirando a força dele. Notem, tudo isso acontece de forma inconsciente. A gente não sente dó e pena do outro por mal. A maioria de nós não tem noção que está retirando a força da pessoa. Até que o Philip encontra o Driss. E o Driss estava sendo até dispensado pela pessoa que estava contratando, mas o Philip quis ele. E no fim, eles se tornaram ótimos amigos. E o Driss influenciou positivamente na vida dele, transformou a vida dele. Esse filme é baseado em fatos reais. Para quem não assistiu, eu recomendo. É maravilhoso e nos ensina muito sobre trocar a dó, a pena pela compaixão. Então, o Driss tratou o Philip como igual. Não ficou com dozinha dele, com pena por ele estar em uma cadeira de rodas, por não ter um relacionamento amoroso, que depois no fim ele até consegue uma namorada porque o Driss dá um impulso, né? E o Driss sempre tratou ele como igual, faz brincadeira com ele pelo fato de ele não sentir as pernas e tal. Não que tenha que fazer brincadeira, fazer deboche, mas ele fez com que a vida retornasse para Philip. E Philip se sentiu forte. Ele tomou o poder dele de volta, a força dele, porque em nenhum momento o Driss o tratou como fraco, como tadinho, tá bom? Fica a dica do filme para a gente entender o que a dó e a pena faz e o que a compaixão e olhar para o outro como igual, entendendo que ele tem força para carregar o próprio peso, pode fazer, pode transformar a vida da pessoa, tá bem? Esse é o meu compartilhar de hoje, achei importante porque eu sentia muita dó, principalmente de crianças, idosos, pessoas em situação de rua, não moradores de rua, porque ninguém mora na rua, são pessoas em situação de rua, rua não é lugar de morar, e crianças abandonadas pelos pais, né? Agora eu olho no olhinho delas e penso, você tem força, você consegue, porque dentro de cada ser humano que existe uma alma e às vezes uma alma muito antiga que já viveu milhares de anos, tá bem? E quando a gente olha nos olhos, que é a janela da alma, a gente está mesmo falando com a alma do outro. É isso que a gente tem que ter em mente, que o outro é um ser espiritual como nós e como ser espiritual que é, como alma que é, tem força. Escolher os próprios desafios, as próprias experiências. Então, vamos sentir compaixão e jamais retirar o poder do outro, entendendo que o outro tem força, tá bom? Fica aqui o meu compartilhar, deixo o meu abraço de luz e que o amor e a paz prevaleçam na vida de vocês. Um beijo de luz, fiquem com Deus.